Bem, boa noite, então. A aula 7 será sobre custos indiretos de fabricação. Só que antes, um pouquinho, da gente começar bem esse conteúdo, eu gostaria de relembrar, então, alguns conceitos que a gente viu até agora, que vai ser bem importante para a gente dar continuidade. Então, a gente viu, né, que nós temos o conceito de gastos nessa disciplina, e que esse conceito de gastos, então, ele se divide entre custos ou despesas, certo? Custos, tudo aquilo que está relacionado à produção, despesas, tudo aquilo que não está relacionado à produção. Vimos ainda que os custos eles podem ser diretos ou indiretos, que os custos diretos eles são alocados diretamente aos produtos, né? Então eu consigo identificar qual é o custo do produto A, do produto B, do produto C. Já os custos indiretos eu não consigo identificar ele de forma direta, então eu preciso passar por um critério de divisão desses custos que se chama rateio. Né? Então, os custos indiretos, antes de ir para os produtos, eles vão passar então por um rateio, né? Então, nós vamos fazer a divisão entre os produtos, né? A, B, C, por meio de um critério ou por meio de uma base de rateio. Bem, depois que os produtos recebem os custos, né, eu já sei então o custo de produção do produto A, o custo de produção do produto B, do produto C, eu preciso analisar quais desses produtos, né, quanto que já tem em estoque, quanto que fica em estoque, então eu vou fazer essa análise. Terminei a produção dos produtos, né, eu vou verificar o que eu tenho de produtos acabados, o que ficou de produtos em elaboração e o que sobrar, no caso, então, significa que foram vendidos. Então, eu vou ter uma parte dessa produção que vai ficar em estoque de produtos acabados lá no meu ativo, uma parte dessa produção vai ficar em estoque de produtos em elaboração e outra parte, então, serão vendidos e vão compor o meu custo de produtos vendidos, tá? Esse custo dos produtos vendidos é que eu vou juntar aqui com as despesas e vou levar para o resultado do exercício. Então, observem que ao comparar custos com despesas, eu tenho que as despesas elas são levadas diretamente lá para o resultado do período. Tá? Os custos, eu tenho aqui o trajeto que o direto ele vai vir para cá, para o produto, e depois né, pode ficar em estoque ou ser vendido. E o indireto vai ter que passar aqui pelo rateio, ou ficar em estoque ou ser vendido. E depois, então, é que vai para o resultado do período. Certo? Então, só para vocês terem uma noção dessa trajetória que os gastos vão percorrer dentro da contabilidade. Bom, nós vimos ainda que os custos, eles se dividem, né, como falado no slide anterior, diretos e indiretos, e que os custos indiretos, eles podem ser, então aqui dentro dos custos diretos eu posso ter materiais, mão de obra, gastos gerais de fabricação, né, que são os elementos dos custos. E os indiretos também vão ter materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação. Lembrando sempre que quando eu estiver falando de custos indiretos, eu preciso fazer um rateio antes de alocar esses custos aos produtos, né? Claro que esse rateio poderia estar depois aqui dos materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação. Ok? Bom, então iniciando os conceitos da aula de hoje. Então, os custos indiretos de fabricação,
eles vão compreender gastos com materiais, mãos de obras e gastos gerais de fabricação aplicados indiretamente na fabricação dos produtos. Então, observem que aqui no primeiro conceito, a gente já vê por que eu fiz questão de relembrar esses conceitos anteriores, tá? Porque geralmente a gente tem a tendência de confundir custos indiretos de fabricação com gastos gerais de fabricação. E aqui a gente pode observar claramente que não é a mesma coisa, né? Então, eu vou ter gastos gerais de fabricação, tanto dentro de custos diretos, quanto dentro de custos indiretos, né? Embora, na maioria das vezes, sim, gastos gerais de fabricação vão ser custos indiretos, materiais, mão de obra vão ser diretos, né? Mas a gente tem que considerar sempre o quê? 90% dos materiais vão ser diretos, mas eu tenho 10% que serão indiretos. 90% da mão, ou aqui pode ser um pouco menos, né? Eu poderia dizer que 80% da mão de obra será direta, mas 30% da mão de obra será indireta. E aqui inverte a situação. Eu vou ter que 90% dos gastos gerais de fabricação serão indiretos, mas eu tenho aqui 10% dos gastos gerais de fabricação que serão diretos, tá? Então é isso que eu estou trazendo aqui. Então, os custos indiretos, embora na sua maioria sejam fixos, né, que também é outra classificação que você faz uma confusão, poderão conter uma parcela variável, né? Então, aqui eu teria que relembrar ainda o conceito de fixo e variável. O que é um custo fixo? O que é um custo variável? Então, o custo fixo é aquele que ele não se altera de acordo com o volume de produção, e o variável vai alterar. Então, os custos indiretos geralmente são aqueles que são fixos, por exemplo, energia elétrica. Embora a energia elétrica, sim, ela pode ter uma parcela variável. Quando é que isso ocorre? Se eu considerar a energia elétrica da iluminação, eu tenho que é indireto, porque não está relacionado diretamente com a produção, eu não consigo identificar ela com a produção. E também fixo, porque no decorrer do tempo, né, ele não vai, ela altera no decorrer do tempo, não altera assim diretamente conforme o volume produzido, tá? Eu posso ter sim uma parte que vai alterar conforme o volume produzido. Por exemplo, se eu não produzir nada, eu vou gastar somente a energia da iluminação, que é a parte fixa. A parte da energia que vai para a produção, eu não vou ter, vai ser zero. Mas se eu produzir 100, além da parte fixa, eu terei também uma parcela variável que estará aumentando conforme o volume produzido. Então, isso aqui é a característica que a gente gostaria de ressaltar, né? Além disso, o primeiro passo para a contabilização dos custos é a segregação entre custos e despesas. Então, observem lá nesse primeiro gráfico, né, que o primeiro passo para a análise dos gastos, então, é dividir o que é custo e o que é despesa. Por que eu preciso fazer essa divisão? Justamente por causa deste caminho aqui. As despesas, como elas não estão relacionadas ao processo produtivo, elas não vão compor o meu custo da produção dos produtos vendidos. A despesa ela vai ir direto para o resultado do período. Enquanto que os custos, eles vão sim compor o custo dos produtos vendidos e dessa forma eles precisam de uma análise mais detalhada, tá? Em seguida, então, nós vamos fazer a divisão entre custos diretos e indiretos. Então, depois que a gente faz essa segregação entre custos e despesas, nós vamos fazer essa classificação aqui, o que é direto e o que é indireto. Por que isso novamente? Porque os indiretos, eles vão precisar passar por essa etapa aqui de rateio, enquanto que os diretos já
vão poder ser alocados aos produtos, tá? Depois que a gente fez a divisão entre custos diretos e indiretos, os custos indiretos serão alocados aos produtos de acordo com a base de rateio escolhida, né? Os indiretos. Os diretos já vão ir para os produtos e os indiretos precisarão passar pela base de rateio. O que é essa base de rateio? Essa base de rateio é a medida que vai servir de parâmetro para a distribuição dos custos indiretos aos produtos. Então, vai ser a forma, o método como eu vou distribuir esses custos indiretos a cada produto elaborado na minha fábrica, certo? Para que esses custos indiretos sejam atribuídos aos produtos de maneira mais justa possível, né, não basta optar pela base de rateio mais usual. Por quê? Porque cada indústria vai ter as suas peculiaridades. As suas especificidades, né? Então, é preciso sempre analisar cuidadosamente os principais fatores que influenciam na fabricação de cada produto, para escolher a base de rateio que melhor se adapte a cada situação particular. Então, observe que não adianta eu entender que a base de melhor de rateio é o número de horas de mão de obra ou o número, a quantidade de matéria-prima. Então, cada caso vai ser um caso. Eu preciso analisar cada componente de custo para poder saber como que ele vai ser melhor dividido entre os produtos. Exemplo, se eu pegar a energia elétrica, por exemplo. Eu vou pegar a energia elétrica e vou dividir entre os produtos de acordo com a matéria-prima. Faz sentido? Até faz. Se todos os produtos, né, toda a matéria-prima vai passar por um processo produtivo à base de energia elétrica, né? Aí sim, aqueles produtos que tiverem mais matéria-prima para processar, consequentemente vão gastar mais energia elétrica, tá? Agora, por exemplo, se eu pegar materiais auxiliares, tipo uma cola, né? É um material, mas é um material indireto, né? Considerando que eu vou utilizar essa cola, por exemplo, em produtos que vão cola, mas eu também tenho produtos que não vão cola, que é apenas montagem. O que vai acontecer? Eu vou estar atribuindo um custo, se eu dividir por matéria-prima, né, que vai entrar num produto que nem usa aquele material auxiliar. Então, observe que eu preciso usar critérios diferentes. Claro que, se eu for considerar o valor da cola em relação ao valor da matéria-prima, é muito insignificante, né? Então, nem sempre vai valer a pena eu determinar todo um cálculo para aquele custo que é irrisório, tá? Então, também sempre analisar a relação custo-benefício, né? Se vale a pena mesmo a gente ser tão detalhista. E aqui, então, eu trago para vocês as principais bases utilizadas, né, no rateio dos custos indiretos de fabricação. Então, por exemplo, quando eu tiver materiais secundários ou materiais auxiliares, né, porque matéria-prima já vai ser direto, né, mas materiais secundários e materiais auxiliares podem ser indiretos, principalmente os auxiliares. Então, eles podem ser divididos com base no custo da matéria-prima, né, com base no volume da matéria-prima, com base no valor da mão de obra direta, com base no valor do custo primário, com base na quantidade de horas máquina, né, horas de processamento em cada máquina, com base na quantidade de horas homem, ou seja, horas de mão de obra empregada em cada produto,
né? Ou ainda com base no número de peças fabricadas. Tá? Então, eu vou poder fazer essa divisão de acordo com um desses critérios. Materiais de acondicionamento e embalagem, né? Aqui também eu vou poder, posso fazer de acordo com o valor ou volume de matéria-prima aplicada ou número de peças fabricadas. Geralmente aqui, né, é utilizado o número de peças fabricadas, né? Contado uma embalagem para cada unidade produzida. Materiais de escritório, aqui é aquele caso que geralmente o valor é inexpressivo em relação a matéria-prima, por exemplo, né, a toda uma produção. Então, aqui, geralmente, o que se utiliza é o número de peças fabricadas, porque é uma coisa assim que não depende de muito controle, né? Imagine que o número de horas trabalhadas em cada produto, ele requer um controle maior. Eu tenho que saber, tem que ter uma lista de funcionários, quanto que cada funcionário trabalhou em cada produto, aquele funcionário é de qual departamento, como é. Então, é toda uma questão que envolve uma gestão maior, enquanto que o número de produtos é a base mais simples, né? Porque eu vou saber quantos produtos serão elaborados naquele período. Materiais de informática, por exemplo, eu posso saber o número de computadores existente em cada área, ou também posso utilizar o número de peças fabricadas, né? Materiais de higiene e limpeza, também pode ser número de empregados, área ocupada, horas homem, custo primário ou número de peças fabricadas. Então, vocês observem que materiais não tem muito mistério. Mão de obra. Mão de obra geralmente vai estar relacionado às horas de trabalho do pessoal dedicado a cada área. Mas também pode levar em consideração o valor ou volume da matéria-prima aplicada, ou ainda o valor da mão de obra direta. Então, eu vou dividir a mão de obra indireta de acordo com o que eu sei, né, tenho conhecimento do custo direto de mão de obra. Então, também pode ser o custo primário, né? Vocês lembram o que é o custo primário? Que é a mão de obra direta, mais o custo com matéria-prima. As horas homem trabalhado em cada produto, tempo de maturação dos produtos na fase de fabricação, número de peças fabricadas, né? Vocês vão ver que esse número de peças fabricadas vai aparecer em basicamente todos. Água e esgoto. Geralmente se utiliza aqui a área ocupada ou o número de empregados, né? Porque se entende que o número de empregados em determinada área consome mais água do que outros. Agora, se tiver no processo produtivo essa água, né, aí já é recomendado eu partir para o custo primário, para horas homem, para unidades produzidas. Assim como o aluguel. Se for só a ocupação de área é uma coisa, agora também eu posso querer dividir produtos que consomem uma maior área ou um maior tempo, né, dentro do meu processo produtivo. Combustíveis, pode ser dividido por número de veículos utilizados para aquele produto, por quilômetro rodado, custo primário, número de peças, né? Então tudo isso eu posso considerar. As comunicações, né? Pode ser número de aparelhos em uso, né? Porque comunicações aqui estamos falando em telefone, ou até uma estimativa feita pelo pessoal que utiliza serviço. Também pode ser com base no custo primário ou número de peças fabricadas novamente. Conservação predial também, né? Assim como o aluguel, pode ser área ocupada pelo imóvel ou ainda custo primário, número de peças fabricadas. Depreciação. Esse da depreciação o mais comum é a horas máquina, né? Por quê? Porque eu vou estabelecer, então, quanto que cada máquina, né, a vida útil de cada máquina eu estabeleço em horas, tá? Ou seja, turnos. E daí eu preciso saber quanto tempo aquela máquina esteve ligada. Também é o mais simples de verificar, né? Então, embora a gente tenha na depreciação, lá na contabilidade geral, o cálculo é realizado por o tempo de vida útil em anos, em meses, né?
Aqui no setor produtivo eu posso ser mais específico e ter a vida útil em horas. A energia elétrica pode ser por área ocupada, até pela quantidade de bicos de luz existente em cada área, pode ser por número de máquinas e equipamentos, pode ser por tempo, horas máquina, né, o tempo que a máquina estiver ligada, e pode ser por número de peças fabricadas. Estacionamento pode ser por número de veículos existentes em cada área, pelo custo primário, número de peças fabricadas, impostos e taxas. Também área ocupada, número de veículos, custo primário, tempo de uso de veículos, unidades produzidas. A manutenção em elevadores, por exemplo, número de empregados, a área ocupada, custo primário, né? Que tipo de elevador? É um elevador que todos os produtos utilizam, né? Quais os produtos que utilizam esse elevador? Os funcionários que utilizam o elevador ou né, é importante para o processo produtivo? Então, tudo isso são questões a ser analisadas. Por fim, aqui nós vamos ter, né, a manutenção e reparos na produção. Isso aqui pode seguir bem ali o custo primário, unidades produzidas, ou até mesmo seguir algum daqueles de máquinas, né? Horas máquina, por exemplo. Prêmios de seguros, aí depende, né? O seguro é de veículos, daí vai depender do número de veículos. Se é um seguro sobre mercadoria, pode ser quantidade de mercadoria. Se é um seguro sobre o imóvel, pode ser a área do imóvel, a quantidade de bens, né? Ou de forma mais geral, eu posso usar o custo primário, o número de peças fabricadas. Os gastos com segurança, né? Também pode ser área ocupada, custo primário ou número de peças fabricadas no período. Serviços de terceiro. Geralmente esse aqui vai acompanhar a mesma base de rateio para a mão de obra, né? A não ser que seja algum serviço mais específico. Transporte, também mesma coisa, estimativa do pessoal que utiliza o serviço em cada área, né? E de forma mais geral, custo primário, número de peças produzidas, né, que foram beneficiadas com esse serviço. Certo? Agora, saindo um pouquinho da teoria, nós vamos exemplificar como que vai funcionar essa análise. Então, aqui no exemplo, suponhamos as seguintes estimativas para a produção do mês de julho em uma empresa industrial. Então, nesse mês de julho, nós vamos ter uma produção estimada de 4.320 unidades do produto A. Aqui nesse exemplo, vamos falar só de um produto para não complicar muito. Aí nós temos os custos indiretos fixos estimados, mas eu tenho custos indiretos variáveis estimados. E observe aqui já uma diferença, né? Que enquanto os custos fixos estimados ele é um total, os custos variáveis estimados é um valor por horas máquina, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu não produzir nada, eu vou ter zero aqui de custo. E vou ter 21.600 fixo. Se eu produzir 100, eu vou ter 10 vezes 100 mil de custos variáveis, mas vou continuar com os 21.600 de custos fixos estimados. Tá? Total de horas máquinas estimadas para produzir cada unidade. Então, cada unidade, cada produto vai levar 3 horas máquinas. Total de horas máquinas estimadas para a produção do período. Então, no período, é estimada a utilização de 12.960 horas. Observe que aqui a gente já está falando de custos estimados. Por que nós estamos falando de custos estimados e não de custos realizados? Porque a contabilidade de custos ela tem essa dupla função, né? Ela tem a função de fazer o registro contábil, mas também tem uma função gerencial. Então, eu preciso saber, por exemplo, para estipular o preço de venda, eu preciso estimar qual é o custo que eu vou ter daquele produto. Se eu quiser estabelecer o preço de venda a partir do custo do produto.
Então, observe que eu estimo o custo do produto, do período. Ah, mas não posso pegar, custou, por exemplo, 10 por hora a máquina, 3 horas, eu sei o que o produto. Sim, mas daí eu não vou considerar os meus custos fixos. Então, uma estimativa mais próxima da realidade, eu preciso considerar essa parcela fixa, tá? Então, uma coisa é o custo que eu vou estimar, função gerencial. Outra coisa, o custo realizado, que daí é a função contábil. Contabilmente, eu posso, inclusive, fazer o registro pelo custo estimado, mas daí eu preciso corrigir, né, fazer um lançamento corrigindo assim que eu tiver aquele custo realizado. Então, geralmente, não se faz esse lançamento do custo estimado, se faz direto o lançamento contábil do custo realizado. A não ser, claro, né, que a empresa tenha benefício em fazer esses dois lançamentos para alimentar o nosso banco de dados e depois fazer um comparativo, tá? Senão a gente utiliza separadamente a gestão gerencial, né? Claro, a contabilidade gerencial da contabilidade de custos. Bom, primeiro item, então, vai ser a apuração do nosso custo indireto de fabricação total estimado, tá? Porque a gente tem uma parcela fixa que está um valor total e nós temos uma parcela variável que tem o valor por unidade. E a gente não pode somar os dois, porque seria como somar coisas diferentes, né? Laranja e banana, por exemplo. Então eu preciso transformar as duas coisas na mesma unidade. Bem, o que é mais fácil? É mais fácil a gente pegar o custo variável e transformar ele em total, porque eu quero saber o custo total estimado para o período, tá? Então, observe assim, o variável é 10 por unidade. São prevista a fabricação de 4.320 unidades. Então, para chegar no custo indireto fixo variável do período, basta eu multiplicar a quantidade de unidades previstas vezes o custo variável. Então, 4.320 vezes 10, 43.200, tá? O custo fixo, 21.600. Custo indireto total, 64.800, certo? Bem, aí a gente vai para o segundo passo. O segundo passo é nós calcularmos a taxa estimada de aplicação de custo indireto, né? Por quê? Porque eu preciso pegar este custo indireto e fazer, então, o meu rateio. Como é que eu sei isso? Vamos voltar aqui, então, um pouquinho na ordem do exercício, né? Base de rateio escolhida, horas máquina. Como que eu vou chegar aqui nessa unidade horas máquina, né? Eu tenho que considerar o total de horas máquinas estimadas no período. Então, observe que eu tendo o custo total, né, 64.800, e tendo a quantidade de horas máquina do período, 12.980, eu consigo, então, estimar o valor de hora máquina. Então, aqui, presume-se, né, a gente estima-se, uma taxa de 5 reais, digamos aqui, né, por hora máquina, certo? Só pegando o custo indireto total, 64.800, dividindo pelo total de horas máquina do período. O que isso significa? Significa que no mês de julho estima-se ter um gasto de 64.800 e estima-se utilizar 12.960 horas máquina. Então, se eu dividir um pelo outro, eu vou ter um custo de 5 reais por hora máquina. Compreendido? Bem, feito isso, agora então a gente começa a brincadeira, né? Então a gente vem então para literalmente o que o exercício vai pedir. O que o exercício vai pedir? Em 10 de julho,
né, foi concluída a fabricação de um lote do produto A com 30 unidades, a qual consumiu 90 horas máquina e teve como custo direto o montante de 1.740. Observe que aqui eu não vou pedir para que vocês calculem o custo direto, embora tivessem condições, né? Vamos colocar ali já o valor pronto. Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, os custos indiretos estimados para 90 horas, eu vou pegar aqui 90 horas e vou multiplicar por R$5, que é a minha taxa estimada aqui. Né? Então, custos diretos, que veio daqui, custos indiretos estimados, 90 horas máquina, vezes 5, que foi a taxa estimada do slide anterior, 450. Custo total, é só somar os dois, né? 2.190. Por que eu estou somando esses dois? Porque aqui eu tenho os custos diretos e aqui eu tenho os custos indiretos, tá? Por que o direto não está estimado? Porque o direto, geralmente eu já sei, é o valor da matéria-prima, né? Então eu já sei o valor exato. E o indireto é mais difícil de ter esses valores antecipadamente, então por isso eles estão estimados, tá? Embora depois, lá no realizado, isso pode ser diferente, né? O que geralmente é, porque dificilmente uma estimativa ela vai dar uma exatidão de 100%. E daí nós temos então o custo total. E se a gente quiser saber o custo unitário, então nós vamos dividir pela quantidade de unidades, por 30. 2.190 divididos por 30 unidades produzidas vai dar 73. Ah, mas por que aqui eu divido por 30 se aqui eu estou multiplicando por 90? Bem, aí que vem a conversa, olha só. 30 é o número de unidades. 90 é o número de horas máquina, né, consumida nesses 10 dias de julho. Né? Quanto que cada unidade precisa para ser produzida? Cada unidade ela vai precisar de 3 horas máquinas, então vai precisar ficar 3 horas na máquina para ser produzida. E como eu estou trabalhando com horas máquinas, né? Então, por isso que dá essa diferença aqui. Então, eu tenho essa razão aqui de 3 horas para cada unidade produzida. Então, se eu multiplicar 30 unidades por 3, eu vou chegar a 90 horas, tá? Só para estabelecer que o custo unitário é o custo de cada unidade produzida, então por isso que são 30, porque 30 são unidades. E aqui eu estou utilizando o meu critério de rateio, a minha base de rateio, que são horas máquina, ok? Isso foi a estimativa, né, para até o dia 10 de produção. Agora, digamos, então, que a empresa vendeu essas 30 unidades por R$100 cada uma. Quanto que vai ser meu lucro bruto? Bom, basta então eu pegar essas 30 unidades, multiplicar por 100, eu tenho 3.000. Vou pegar as 30 unidades, multiplicar pelo meu custo 73, vou ter 2.190. 3.000 menos 2.190 vai dar 810. Vamos ver aqui uma pergunta que nós temos. Aqueles R$5 saiu de onde, prof? Vamos ver aqui. Esses R$5, da onde que saiu? Esses R$5 é a taxa estimada de aplicação de custo indireto. Então, ele saiu aqui da divisão dos meus custos indiretos de fabricação total, né? Daqui, divididos pelo total de horas máquinas do período, aqui, que foi a informação dada lá no início. Então, observe que a cada slide eu estou aumentando a complexidade, tá? Aqui eu cheguei nos R$5 por hora máquina, que é a taxa estimada de aplicação.
Aqui eu vou utilizar esses 5 reais. Então, é uma informação que está vindo lá de trás. Certo? Mais alguma questão? Podem perguntar. Porque agora a gente, no próximo slide, nós vamos aumentar o número de informações. Vamos lá, então. Agora vamos dizer que no dia 30 de julho, foi finalizada a produção das 4.290 unidades do produto A. E aqui eu tenho custos diretos de 248.820. Tá? Então, observe que meus custos diretos, 248.820, os custos estimados, então eu vou pegar lá o total das horas estimadas e vou multiplicar pelos 5 reais, 64.350, vai dar esse custo total aqui, de 313.170. Custo unitário, é só eu dividir 313.170 por 4.290 unidades. Chego aos mesmos 73, tá? Porém, quando se encerra o mês de julho, eu vou ter aquele custo indireto devidamente contabilizado, que é aquele realizado, né? Então, observe que eu tinha previsto 64 mil, mas o que aconteceu na realidade foi 71.280. Então, para calcular a taxa real, eu vou refazer o cálculo agora com o custo real. Então, vou pegar 71.280 e dividir pelas horas máquina do mês. Que deu agora, em vez de dar 5 reais por hora máquina, agora deu 5,50 por hora máquina. Então, o estimado era 5, mas foi gasto um pouquinho a mais. O realizado foi 5,50 por hora. O que isso vai influenciar, né? Vai mudar todos os meus custos, né? Aí depende da informação que eu quero gerar. Para a contabilidade, eu vou ter que fazer toda a correção da contabilidade, né? Porque eu tinha antes um custo estimado e depois o custo realizado. Por isso que geralmente se utiliza a contabilização direta dos custos realizados. Certo, pessoal? Vamos praticar agora?